até aqui e, e que vieram prestar as homenagens à minha mãe. É difícil, é difícil, né? Esse momento, para mim, para minha irmã, para todos quanto a conheciam, né? Não é fácil, mas como a maioria que está aqui são cristãos, então nós sabemos que a morte não é o fim. A morte não é o fim, porque se a nossa esperança ela ficasse restrita apenas a essa vida, nós seríamos os mais miseráveis pecadores. Mas a morte tem que ser vista como o princípio. É o princípio da eternidade. É o princípio por quê? Porque Deus ele não criou o homem para que o homem morresse. Deus não criou o homem para acontecesse isso. Mas como é dito lá em Gênesis, no capítulo 3, que o homem pecou. E com o pecado que o homem cometeu, veio a morte. A morte física, a morte espiritual. Por que tanta maldade no mundo? Porque o homem está distante de Deus. É por isso que o pecado afeta a vida de toda a humanidade. É por isso que as pessoas tiram a vida uns dos outros. É por isso que as pessoas praticam a maldade. A consequência é a morte. E aí, diante disso, qual é o questionamento que eu, que você, que nós que estamos aqui, diante daqui da presença da minha mãe, para que nós refletimos, né? Porque participar de um velório é algo doloroso, no entanto, deve ser algo também prazeroso. Aí você diz, como é que a gente pode ter prazer diante da morte? É entendendo que a morte é o princípio da eternidade. Jesus Cristo, ele disse lá em João, o evangelista João, escrevendo no quarto evangelho, ele diz o seguinte, lá no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração. E é interessante porque lá no contexto, Jesus estava falando uma coisa. Jesus estava falando sobre a partida dele. A partida de Jesus é o que garante a certeza da eternidade. Não é o que eu ou o que você faz de bom. Não é porque você é bem sucedido na vida ou não. Mas é Jesus Cristo que garante a nossa eternidade. E ele disse lá, não se turbe o vosso coração. Então não se angustie, não angustie o seu coração. Por que eu não devo angustiar o meu coração? Ele disse, credes em Deus, credes também em mim. Aí ele trouxe a promessa. Por isso, eu já chorei, minha irmã já chorou, mas no momento, meu coração, ele está confortado. Por que está confortado? Porque Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse isso. E ele disse que ele iria preparar lugar. Ele iria preparar lugar. E viria outra vez. Para quê? Para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos. Então, é motivo, a gente vai colocar aqui, ela na tumba. E aí a gente vai sair por essas portas aqui, pelas portas do cemitério, e vivenciar o luto. Sim, mas é motivo de alegria. Porque nesse momento, ela está na eternidade. E ela está melhor do que qualquer um de nós aqui. Quem garante a certeza? Jesus Cristo. Porque ele disse, olha, ainda que você esteja morto, se você crer, você vai viver. Ele disse em João capítulo 11, lá para Lázaro. Então não é motivo de se tornar, a tristeza vem porque é alguém que vai deixar um vazio. Mas Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Jesus Cristo tem que nos trazer a certeza de que ele vai voltar. E quando ele voltar, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. É a promessa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, é a promessa. E os que tiverem vivo e que creram nele, porque o segredo não é observar a morte da minha mãe
e simplesmente sentir uma dor de uma perda, mas é ter a certeza que você está no caminho, é ter a certeza que a sua vida está em comunhão com Deus, é ter a certeza que quando chegar o seu momento de sentar e de ficar deitada num caixão, você tem a certeza que o que vai ficar aqui é o seu corpo esperando a ressurreição. É isso, tio, que precisa entender. É isso. Isso aqui não é o fim, mas uma eternidade sem Deus é o fim. Apocalipse capítulo 20 e versículo 15. Aqueles que não tiver o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então, que nós possamos entender, como o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele diz com referência à morte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Então, eu quero que nesse momento nós sintamos tristeza, sim, mas sintamos alegria, porque nesse momento ela se encontra na presença de Deus, porque nesse momento ela se encontra nos braços do Senhor, porque nesse momento chega ao fim a história dela e dá-se início uma nova história. O que cabe a mim e a você? Guardar as memórias, guardar os momentos que vivenciamos com ela, guardar aquilo que ela nos fez, guardar todos aqueles momentos vivenciados diante dela e saber, guardar na memória quem ela era, quem ela foi, né? Daí levarmos ela lá para o Parque 13 de Maio, para as pessoas vivenciarem ali o momento com base no que ela foi. E para finalizar, né? Finalizo com o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Cristo está comigo. Então que nós possamos nos apegar a essa palavra e ter a certeza que ela está num lugar melhor do que nós todos aqui, na presença do Pai. Porque essa foi a promessa de Cristo lá na cruz, para o ladrão da cruz, quando ele disse àquele ladrão ali que se arrependeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não disse amanhã, não disse no futuro, hoje mesmo. Então o que nós vamos colocar aqui é apenas o corpo dela, mas a alma dela, o espírito dela se encontra na presença de Deus. Eu vou fazer uma oração de gratidão, não uma oração de tristeza, mas uma oração de gratidão pela partida da minha mãe, né? E uma oração também para que Deus conforte o coração de cada um de nós, né? Para que nós possamos sair daqui regozijados, sabendo que a morte não é o fim. Se você sair daqui com a tristeza, achando que aqui foi o fim, você não entendeu nada. Mas se você sair daqui com a convicção que eu preciso estar mais perto de Deus, sair daqui com a convicção que eu preciso ter mais intimidade com Deus, viver uma vida de santidade, viver uma vida a cada dia que glorifique a Deus, viver uma vida que me distancie do pecado, você entendeu tudo. Porque essa é a mensagem. João capítulo 14, verso 6, lá o texto que eu li. Quando Jesus disse ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é Jesus Cristo. Vou fazer uma oração de gratidão aqui, depois dou sequência para que a gente dê continuidade ao